Relato: a presença na virada do ano. Meu nome é Benjamin Carter. Tenho 38 anos e vivo em Savannah, Geórgia. Nunca acreditei em fantasmas ou coisas do gênero. Sempre fui cético, aquele tipo de pessoa que ri quando ouve histórias sobre o além. No entanto, o que vou contar agora mudou minha vida para sempre. Foi na virada do ano de 2020 para 2021. Eu e minha esposa, Amanda, estávamos em casa, já que as restrições da pandemia nos fizeram cancelar os planos de passar o Réveillon com amigos. Decidimos fazer algo simples: comida caseira, um vinho e um pouco de música para comemorar. Parecia a noite perfeita para começar o ano com boas energias. Por volta das 23h30, a energia caiu. Não era comum, mas também não parecia algo fora do normal. Peguei uma lanterna e fui verificar o disjuntor no porão. O porão da nossa casa é um lugar que sempre me deixou desconfortável. Era úmido, escuro e tinha aquele cheiro estranho de madeira velha e mofo. Quando desci, senti algo que não consigo descrever bem. Era como se o ar estivesse mais denso, pesado. Iluminei o caminho com a lanterna, mas parecia que a luz não conseguia atravessar completamente a escuridão. Fui até o quadro de luz e vi que nada parecia errado. Mesmo assim, mexi nos disjuntores, esperando que a energia voltasse. Foi então que ouvi o primeiro som, um sussurro baixo, vindo do canto mais escuro do porão. Benjamin era meu nome, mas dito de um jeito arrastado, quase como se a voz estivesse se dissolvendo no ar. Meu coração disparou. Tentei me convencer de que era minha mente pregando peças, mas então a lanterna começou a piscar. Respirei fundo, fechei os olhos por um momento e, quando abri novamente, vi algo que me paralisou. No canto escuro do porão havia uma figura. Era alta e magra, coberta por um tipo de manto negro que parecia se fundir com a escuridão ao redor. Não tinha rosto, apenas um vazio onde deveriam estar os olhos e a boca. Senti uma onda de pânico, mas minhas pernas não obedeciam. A figura ergueu uma mão esquelética e apontou para mim. Nesse instante, ouvi Amanda gritar lá em cima. Isso foi o suficiente para me tirar do estado de choque. Corri escada acima, tropeçando, quase caindo. Quando cheguei na sala, Amanda estava no meio da sala de estar, olhando para a janela. Ela estava pálida, como se tivesse visto um fantasma. Perguntei o que havia acontecido, e ela apenas apontou para a janela. Olhei e vi algo que me fez sentir um frio na espinha. A figura que estava no porão agora estava do lado de fora, imóvel, olhando diretamente para nós. Sem pensar duas vezes, peguei Amanda pela mão e a levei para o quarto. Tranquei a porta e tentei pensar no que fazer. Foi quando percebemos que a energia tinha voltado. As luzes se acenderam, mas algo não estava certo. O ar ainda estava pesado e havia um silêncio perturbador, como se a casa estivesse isolada do mundo exterior. Naquela noite, não dormimos. Ficamos juntos no quarto, com todas as luzes acesas, mas a sensação de estar sendo observado não desapareceu. Amanda, que também era cética, começou a rezar. Eu não sabia mais o que acreditar. Na manhã seguinte, ao abrir a porta do quarto, encontramos marcas no chão. Pareciam pegadas, mas não eram humanas. Eram longas, com dedos finos e garras no final. Elas iam do porão até a sala e depois desapareciam na direção da janela. Depois disso, evitamos falar sobre o assunto. Contratamos um padre para abençoar a casa e as coisas ficaram mais tranquilas. Mas eu sei que aquilo não se foi completamente. Às vezes, ainda sinto aquela presença. Não sei o que era, mas sei que aquilo estava lá e queria algo de nós. Até hoje, Amanda e eu
evitamos ficar sozinhos na casa na virada do ano. E eu nunca mais desci no porão. Relato. O espelho na virada. Meu nome é Annelise Johansen. Tenho 32 anos e sou da Noruega. Sempre amei a virada do ano. Na minha família, era tradição comemorarmos em casa, com uma ceia e uma grande fogueira no quintal. Quando me casei, quis manter o mesmo costume. Mas na virada de 2017 para 2018, tudo mudou. Desde então, o ano novo se tornou um pesadelo para mim. Naquele ano, meu marido, Eric, e eu decidimos passar o Réveillon na nossa cabana de férias, em um pequeno vilarejo chamado Fauske, cercado por florestas densas e lagos congelados. A ideia era fugir da agitação da cidade e ter uma noite tranquila, apenas nós dois. Chegamos na manhã do dia 31 de dezembro. O lugar era perfeito. Neve cobrindo tudo, o silêncio das árvores e um céu claro, prometendo uma noite cheia de estrelas. A cabana era antiga, construída por meu avô, mas estava bem preservada. Dentro, tudo era feito de madeira, e havia uma grande lareira que tornava o ambiente aconchegante. Enquanto eu arrumava as coisas, notei um espelho antigo no quarto principal. Era oval, com uma moldura de metal ornamentada, claramente algo que pertencia à minha família há décadas. Não me lembrava de tê-lo visto antes, mas presumi que minha mãe o tivesse colocado ali durante uma reforma recente. A noite chegou e preparamos um jantar simples. Às 23 horas, Eric foi buscar lenha do lado de fora para a lareira, enquanto eu fiquei arrumando a mesa. Foi então que percebi algo estranho no espelho do quarto. Ao passar pela porta, vi de relance meu reflexo, mas algo estava errado. A mulher no espelho não estava vestindo as mesmas roupas que eu. Me aproximei, pensando que fosse um jogo de luz ou minha imaginação. Mas quanto mais olhava, mais percebia que não era meu reflexo. A figura tinha meus traços, mas seus olhos estavam vazios, escuros, como se não houvesse vida ali. Ela sorriu de um jeito perturbador, e foi nesse momento que ouvi Eric gritar lá fora. Corri para a porta e o encontrei caído na neve, olhando fixamente para a floresta. Ele estava pálido, tremendo, e não conseguia dizer uma palavra. Quando o ajudei a entrar, ele finalmente murmurou algo sobre alguém entre as árvores, mas eu não vi nada. Dentro da cabana, o clima estava tenso. A lareira parecia não aquecer mais o ambiente, e o silêncio do lado de fora era opressor. Quando o relógio marcou meia-noite, ouvimos um som que parecia vir de dentro da casa, como um gemido baixo e arrastado. Eric pegou uma faca da cozinha e começou a vasculhar os cômodos, mas eu sabia que algo estava errado com o espelho. Quando entrei no quarto novamente, o reflexo não estava mais lá. O espelho agora mostrava algo que não era o quarto, mas uma sala diferente, cheia de sombras que se moviam lentamente. Era como se eu estivesse olhando para outro lugar, um lugar que não deveria existir. Eric veio atrás de mim, e antes que eu pudesse avisá-lo, ele olhou para o espelho. Naquele momento, ele gritou e caiu de joelhos, como se tivesse visto algo tão horrível que seu corpo não suportasse. O reflexo começou a mudar. As sombras no espelho formaram rostos, dezenas deles, todos olhando para nós. Alguns sussurravam, enquanto outros pareciam gritar, mas o som era abafado, como se estivesse vindo debaixo d'água. Apavorados, pegamos o que podíamos e saímos da cabana, deixando tudo para trás. Passamos o restante da noite no carro, estacionado em uma estrada deserta, esperando o amanhecer. Quando voltamos à cabana no dia seguinte, o espelho estava quebrado, com os pedaços espalhados pelo chão do quarto. Mas o mais estranho é que, entre os cacos,
havia marcas de mãos pequenas, como se alguém tivesse tentado sair de dentro dele. Desde aquela noite, o ano novo nunca mais foi o mesmo para mim. Sempre que vejo um espelho, sinto aquele mesmo frio na espinha, como se algo ainda estivesse me observando do outro lado. Eric se recusa a falar sobre o que viu naquele espelho, e eu também não quero saber. Tudo o que sei é que aquela noite me mostrou que há coisas além da nossa compreensão. Coisas que não deveriam ser despertadas, nem mesmo na virada de um ano. Relato: o observador na praia. Meu nome é Camila Torres, tenho 25 anos e sou de Florianópolis, Santa Catarina. Desde que me lembro, passei todas as viradas de ano na praia. A energia, os fogos, a música, a multidão sempre fizeram parte da minha tradição. Mas a virada de 2019 para 2020 mudou completamente a forma como vejo o ano novo. Eu e meus amigos decidimos ir para a Praia do Rosa, famosa por suas festas e vibração. Chegamos no dia 30 de dezembro e alugamos uma casa pequena, perto da areia. Era perfeita. Simples, mas suficiente para o grupo de 5 amigos. A ideia era curtir o Réveillon, bebendo, dançando e aproveitando o clima. No dia 31, começamos a beber cedo. Por volta das 22 horas, já estávamos todos animados, meio alterados e prontos para descer à praia. As ruas estavam lotadas, com pessoas cantando, dançando e carregando coolers de bebidas. Tudo parecia normal, e a expectativa pela meia-noite era contagiante. Chegamos à areia, e o som alto das músicas se misturava ao barulho das ondas e das conversas. Foi quando comecei a perceber que algo estava diferente. Senti uma estranha pressão na cabeça, como se o som estivesse abafado. E o mundo ao meu redor parecia começar a girar, mesmo eu já estando acostumado a beber. Percebi que havia me afastado dos meus amigos enquanto ia buscar outra bebida. Olhei em volta e não consegui encontrar ninguém conhecido. Peguei meu celular, mas para minha surpresa, a bateria tinha acabado. Fiquei sem comunicação. Tentei me acalmar, pensando que seria fácil encontrá-los na multidão. Afinal, estávamos todos na mesma praia. Conforme andava, a sensação de que algo estava errado só aumentava. As pessoas ao meu redor estavam tão bêbadas que mal percebiam minha presença. Alguns dançavam de maneira desajeitada, outros riam alto sem motivo aparente. Foi então que comecei a notar algo estranho. Entre as pessoas, havia um homem parado, imóvel, me observando. Ele estava de pé, próximo à beira da água, com uma roupa completamente preta. Algo estranho para quem está na praia. Não consegui ver seu rosto direito, mas senti que seus olhos estavam fixos em mim. Tentei ignorar e continuei andando, mas, ao olhar para trás, ele ainda estava lá, parado, como se estivesse me seguindo com o olhar. Meu coração começou a acelerar. A sensação de estar sendo observada ficou tão intensa que precisei parar. Foi então que algo estranho aconteceu. O som ao meu redor começou a sumir. O barulho das ondas, a música, as vozes, tudo ficou distante, quase como se eu estivesse debaixo d'água. Olhei ao redor e vi que a multidão parecia diferente. As pessoas ainda estavam ali, mas seus movimentos eram lentos, quase robóticos. Os rostos, que antes eram cheios de alegria, agora pareciam vazios, com olhos opacos e expressões apagadas. Então, eu ouvi de novo. O homem de preto estava mais perto, muito mais perto. Ele não andava, apenas aparecia, como se cada vez que eu piscasse, ele estivesse mais próximo. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Corri em direção à água, pensando que talvez estivesse tendo um surto ou algo do tipo. Mas quando olhei para trás, ele estava lá, parado na areia. Foi então
que percebi algo terrivelmente perturbador. As pessoas ao meu redor começaram a desaparecer. A multidão que antes me cercava foi se dissolvendo, até que eu estava completamente sozinha na praia, apenas com ele. Minhas pernas começaram a fraquejar e caí na areia, tremendo. O homem deu um passo em minha direção e foi quando consegui ver seu rosto pela primeira vez. Ele não tinha olhos, apenas cavidades negras e vazias que pareciam sugar toda a luz ao seu redor. Sua boca se abriu em um sorriso distorcido e eu ouvi uma voz dentro da minha cabeça. Um sussurro que dizia: "Você não deveria estar aqui." De repente, senti alguém me sacudir. Era um desconhecido, um rapaz que me encontrou caída na areia. Ele perguntou se eu estava bem e, ao olhar ao redor, percebi que a multidão havia voltado. O som estava normal e o homem de preto tinha desaparecido. Passei o resto da noite tremendo, com medo de que aquilo voltasse. Quando finalmente encontrei meus amigos, não consegui explicar o que tinha acontecido. Até hoje, não sei se foi alucinação, efeito da bebida ou algo muito além da minha compreensão. Desde então, nunca mais voltei para uma praia na virada do ano. A ideia de estar cercada por tantas pessoas desconhecidas, de novo, me dá arrepios. E às vezes, à noite, tenho pesadelos com aquele homem de preto, com seus olhos vazios e sorriso distorcido. É como se ele ainda estivesse me observando, esperando o momento certo para me encontrar novamente. Meu nome é Gabriel. Tenho 23 anos e sou estudante de medicina no 3º ano. Sempre fui cético, alguém que acreditava apenas na ciência e nas evidências concretas. Mas o que aconteceu comigo na última noite de Ano Novo mudou completamente minha visão do mundo, ou do que existe além dele. Decidi passar o Réveillon sozinho na casa de praia da minha família, em Itaipuaçu, litoral do Rio de Janeiro. A casa era isolada, afastada das áreas mais movimentadas da cidade, perfeita para estudar em paz enquanto todos comemoravam na praia. Minha intenção era simples: revisar anatomia e fisiologia, me preparando para uma prova logo no início do semestre. A noite começou como qualquer outra. O som das ondas se misturava com o barulho dos fogos de artifício que já começavam a explodir ao longe. Às 22 horas, sentei à mesa da sala, cercado por livros, cadernos e uma luminária de LED. Mesmo com as explosões lá fora, me concentrei nas revisões. Mas, por volta das 23 horas e 30 minutos, algo estranho começou a acontecer. Senti uma leve vibração no chão, como se alguém estivesse andando no andar de cima. Parei, olhei ao redor e me lembrei de que estava sozinho. Convenci a mim mesmo que era minha imaginação ou talvez o impacto dos fogos mais próximos. Voltei ao meu estudo, mas agora sentia um desconforto crescente, como se estivesse sendo observado. De repente, ouvi um som distinto, passos lentos e pesados, subindo a escada de madeira que levava ao 2º andar. Meu coração disparou. Deve ser o vento, pensei, tentando me acalmar, mas o vento não faz passos. Peguei meu celular e ativei a lanterna, subindo as escadas devagar. A madeira rangia sob meus pés, e cada passo parecia ecoar na casa. Quando cheguei ao andar de cima, abri a porta de cada quarto. Tudo estava vazio. Suspirei aliviado e desci novamente. Foi quando percebi que algo havia mudado na sala. Todos os livros e cadernos estavam espalhados no chão, como se tivessem sido jogados violentamente. A luminária, que antes estava sobre a mesa, agora estava no outro lado da sala, caída. O ar ficou pesado, tenso, e um cheiro de algo queimado tomou conta do ambiente. Enquanto me abaixava para pegar um dos livros, ouvi um som que gelou minha espinha. Uma risada baixa e arrastada, vinda de trás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém ali.
Meu primeiro instinto foi sair da casa, mas quando tentei abrir a porta da frente, ela estava trancada. Eu não a havia trancado. A chave estava na mesa antes de eu subir, mas agora ela havia desaparecido. De repente, as luzes começaram a piscar. A luminária caída se acendeu sozinha, emitindo um brilho intermitente. Foi então que vi uma sombra. Ela estava na parede oposta, alta, desproporcional, com braços longos e dedos finos que pareciam garras. Mas não havia ninguém ali para projetar aquela sombra. O pânico tomou conta de mim. Comecei a recitar mentalmente qualquer oração que me lembrava, embora nunca tivesse sido religioso. A sombra se moveu, lenta e deliberadamente, como se soubesse que eu estava apavorado. Ela desapareceu por um momento, mas antes que eu pudesse reagir, algo me empurrou com força contra a parede. Senti um golpe no peito que me tirou o fôlego e meu corpo começou a arder, como se algo estivesse arranhando minha pele de dentro para fora. Olhei para o espelho na parede oposta e vi algo que me deixou sem reação. No reflexo, havia uma figura por trás de mim, alta, encapuzada, com olhos brilhantes como brasas. Quando me virei, não havia nada ali, mas o reflexo continuava a mostrar aquela presença. Comecei a gritar, implorando por ajuda, mas a voz que saiu não era minha. Era grave, rouca, cheia de ódio. Caí de joelhos, incapaz de mover meu corpo, e senti como se algo estivesse tentando me puxar para o chão, para algum lugar que eu não queria conhecer. Os minutos seguintes foram um borrão. Não sei como, mas a porta finalmente se abriu, e eu corri para fora, tropeçando na areia, até alcançar a casa de um vizinho. Eles me olharam assustados, pois eu estava com marcas de arranhões profundas no peito e nas costas, além de cortes nas palmas das mãos. Passei o resto da noite no hospital, onde aleguei que havia sido atacado por um intruso. Ninguém acreditou em mim, mas até hoje tenho as marcas para provar que algo, ou alguém, esteve naquela casa naquela noite. Nunca mais voltei àquela casa de praia, e agora só consigo estudar com outras pessoas por perto. Algo me acompanhou naquela noite. Algo que não pertence a este mundo. E, por mais que tente esquecer, sei que um dia ele pode voltar. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.